O Terra de Minas de hoje mostra elegância, conforto e sossego nos casarões antigos de Belo Horizonte. Um passeio pela arquitetura e pela história da capital e também de muitas famílias. E vamos começar o programa mostrando as construções dos primeiros anos da cidade. Algumas maltratadas pela ação do tempo, mas importantes para lembrar uma época. Uma cidade nova, planejada e inspirada em construções distantes daqui que em nada lembravam os sobrados históricos de Minas. Seguiram modelos europeus. É um exemplar da arquitetura eclética, né, dos mais elaborados da cidade. A fachada frontal intensamente decorada, né, tanto com elementos geométricos, com elementos florais, né. A nova capital de Minas, ela adotou o ecletismo como padrão arquitetônico para negar totalmente o passado colonial. Mais uma vez, para ser diferente de Ouro Preto, onde os sobrados coloniais eram encostados uns nos outros, as primeiras casas de Belo Horizonte foram erguidas no meio dos lotes. Esta casa, tombada pelo patrimônio histórico, é de 1923 e nos mostra bem como os primeiros moradores de Belo Horizonte viviam. As construções eram quase sempre assim. Uma glamurosa e longa escada levava a uma varandinha. O ambiente discreto ficava bem na lateral da casa e ainda mais charmoso quando era enfeitado por pinturas nas paredes. Dona Margarida passa boa parte do dia aqui e mantém tudo como o pai construiu. Eu conservo do melhor modo possível. Eu que faço todos os consertos, tudo sou eu quem faço. No dia da nossa conversa, o pé de carambola estava carregadinho e atraiu visitantes. Olha o miquinho. Você viu aqui o miquinho? Vem mico aqui. Tem miquinho? Olha, tem mesmo. Olha lá, olha o miquinho. É um oásis aqui da cidade. Por que a senhora decidiu manter isso? Tem gente que abre mão, constrói um prédio, ganha dinheiro, a senhora se mantém. Mantém. Por amor. E é também por amor à música que Dona Margarida conserva um piano que ela ganhou na juventude. Eu comecei a estudar piano com 6 anos. Não tinha piano, estudava na casa da minha professora. Depois eu sonhava ter um piano, sempre sonhei, nesse local, que aqui era uma sala de costura, mas eu sonhava ter um piano nesse local. E ele veio de São Paulo, da fábrica de São Paulo, para aqui e nunca saiu daqui. Um privilégio também para os alunos de piano. Na casa dos anos 20, Danilo aprende música e ainda um pouquinho da história de Belo Horizonte. É muito gostoso estar aqui nesse ambiente, a gente volta um pouco no tempo, né? Ela sempre conta muitos casos da vida dela, da família dela, então a música e a história, elas estão juntas nesse ambiente. Na mesma rua, vizinhos de Dona Margarida também resistem e mantêm esta outra casa antiga de pé. Apenas um quarteirão e alguns anos separam as construções. Mas aqui o estilo é bem diferente. É o neocolonial, uma mostra de que a imagem das cidades históricas de Minas voltou a ser valorizada. A fachada lembra um chafariz, o painel de azulejos, né? Um resgate da arquitetura colonial portuguesa, colunas torças, esses detalhes aí sinuosos, né? As rocalhas. Ela quer valorizar o nosso passado histórico. Ela vai buscar na nossa arquitetura colonial elementos de uma arquitetura nova. Dona Aparecida e seu Otávio nunca se esqueceram do dia da mudança. Eles e os outros irmãos eram pequenos, mas tudo parece ter acontecido ontem. 9 de abril de 1939, mudamos para cá um casal com 6 filhos. Que lembrança daquele dia a senhora tem? Nós mudávamos, começava às 5 horas da manhã. 7 horas, 8 horas da noite, estava tudo no lugar e tudo arrumadinho. Ela chorava muito, demais da conta, que era a única filha,
e reclamava do papai que tinha trazido ela para o fim do mundo. Que isso aqui era o fim do mundo, que daqui para frente não tinha mais nada. E que não ia ficar aqui não, que ia voltar. Mas aqui Dona Aparecida ficou e a vida toda. Nesta casa se casou, teve filhos e ela ainda preserva tudo da época da mudança, até os móveis. A mesa é do conjunto do quarto, que ela é toda trabalhada aqui, é jacarandá. Aqui é um sofá original. Original, foi comprado em 1939, quando nós mudamos para cá. A senhora se lembra o momento que os móveis chegaram? Ai, eu era muito pequena, não dá para lembrar muito bem, não. Mas eu lembro da felicidade da mamãe, né? De comprar os quartos, o quarto novo, a sala nova, né? Esse móvel, para mim, me faz lembrar minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Porque todos passaram por aqui. E todos casavam, moravam aqui um pouco, para depois montar casa. Para seu Otávio, as melhores lembranças vêm lá da rua. Nesses trechos aqui, nós jogávamos futebol, jogava bolinha de gude, jogava bente altas. O bonde chegava a meio quarteirão depois daqui de casa. Um caso interessante é o seguinte, que na época de férias, o motorneiro e o condutor já sabia que a nossa turma de meninos dessa região aqui, que era aqui, Rua Antero da Silveira, Minas Novas, Orenoco, fazia esse pedaço, esse quarteirão aqui, de campo de futebol, eles já voltavam da Avenida do Contorno. E essa casa representa para nós, certo? É uma felicidade muito grande. Então, isso aqui é a nossa vida, é a vida da família deles. De tão bela parece imagem de cartão postal, parece não. A casa foi mesmo inspirada em uma fotografia. Construções como esta eram quase uma cópia do que fotos e filmes que vinham do exterior mostravam da arquitetura de outros países. Moda dos anos 20. Bem na esquina, toda colorida, grades baixas, a casinha bem conservada enfeita a cidade e revela um capítulo curioso da história de Belo Horizonte. O estilo é aquele mesmo que tomou conta de Belo Horizonte nos primeiros anos da cidade, o eclético. Só que aqui, mais despojado, a varanda vem logo na frente e o jardim menor. É um tipo de arquitetura que era assim, baseada em cartão postal, né, em filmes de Hollywood, um oásis dentro dessa arquitetura que vai se verticalizando, né? Parece mesmo cena de uma Belo Horizonte que não existe mais. Tons sóbrios, uma varandinha no segundo andar e muitos detalhes enfeitando a fachada. É uma coisa importada de outros países, né? É o estilo californiano. Isso aqui é muito comum em Los Angeles, esse tipo de casa, você vê assim, em grande volume, né, de ocorrências. E mais uma casinha bem colorida nos ajuda a entender um pouco da história da arquitetura na capital. Esta aqui, a azul, é uma das poucas em Belo Horizonte no estilo Art Nouveau. Esse é um estilo de arte, arquitetura, que se desenvolveu nos Estados Unidos e na Europa entre 1883 e 1910 e chegou ao Brasil em 1910. Dona Nadege colore ainda mais as janelas, com jardineiras bem floridas. Essas flores na janela que a gente sempre procura manter bonitas, alegram as pessoas que passam na rua, ameniza. A nossa memória tem que ser preservada, nós não podemos tirar as coisas que contam a história de Belo Horizonte, substituindo sempre por arranha-céus, prédios que não têm um estilo novo. Vamos manter as duas coisas juntas, não é? Ainda hoje você vai ver casas imponentes e elegantes que marcam épocas na cidade. Da ostentação do Art Deco à simplicidade do modernismo. E logo depois do intervalo, a gente volta com miniaturas de casarões. Arte para retratar a memória.
Neste sábado, 15 para as 2 da tarde, Angélica tem um encontro com as estrelas. 2h30, fique ligado na mistura quente do Caldeirão do Hulk. E às 4h30, James Belushi vai acabar com a raça dos bandidos. K9, um policial bom pra cachorro. 2, na sessão de sábado. As pesquisas não mentem. A farmácia de manipulação Anagales é a mais barata da cidade. Não pague mais caro por aí. Só aqui você encontra qualidade e o menor preço em remédios manipulados, além de uma completa linha de homeopatia e fitoterapia. Farmácia Anagales, 7 lojas no centro. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais convida para seu próximo concerto, com regência do maestro Fábio Mequete e participação do violinista Nicolas Köckert. No programa Obras de Villa-Lobos, Tchaikovsky e Shostakovich. Dia 2 de junho, terça-feira, 8h30 da noite, Palácio das Artes. Ingressos a preços populares. Realização, Governo de Minas. Apoio, TV Globo Minas. Neste domingo, no Esporte Espetacular, tem a Maratona Internacional de São Paulo, ao vivo. Milhares de atletas do Brasil e do mundo encarando um grande desafio nas ruas da maior cidade do país. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, não perca a Maratona Internacional de São Paulo. Muita gente, boas recordações estão associadas à imagem de uma casa. Lembrança dos pais, dos avós, do primeiro endereço depois do casamento e por tantas outras razões. Memória afetiva que uma artista de Belo Horizonte trabalha para retratar. É só bater o olho no sobrado, transformado em miniatura, e lá vem lembrança. Eu brinquei muito por esse jardim, por esses caminhos. A artista que reproduziu a própria casa sabe por que esse tipo de trabalho encanta. A casa da infância das pessoas, ela é uma referência para o resto da vida. A memória da infância é uma coisa que a gente carrega. Ela começa com um bolo de argila nas mãos, de olho na foto da casa real. Eu torço latinha, corto, ponho num palito de churrasco e faço os meus próprios instrumentos. Mas o mais importante não está nessa mesa de trabalho. A minha matéria-prima não é só argila. A minha matéria-prima, ela é carregada de histórias, de vivências, de emoção. Então não tem como eu abrir uma janela e não imaginar que aquela janela já teve pessoas que esperavam alguém ali, que se debruçavam ali. Ela é mais do que a casa. Ela é a história das famílias, a história das pessoas. Na hora de pintar, Beatriz pesquisa tons, testa misturas, até conseguir a cor mais próxima da casa original. Essas marcas do tempo, marca de umidade, marca de uso, eu acho que elas dão mais vida à miniatura. Se eu deixar a pintura limpinha, ela vai ficar parecendo um bibelô e não aquela casa da lembrança. O resultado são réplicas perfeitas das fachadas. Nesta casa, nem os arcos com roseiras ficaram de fora. Todos os detalhes são importantes na hora de reproduzir a casa onde uma família morou. E se for um casarão como este aqui, tão antigo, cheio de histórias, então, nem se fala. Ele é um ponto de referência na arquitetura da cidade, mas, principalmente, um ponto de referência nas lembranças de quem viveu aqui. É um casarão dos anos 20, tombado pelo patrimônio. Mas para a dona Clarice, o importante mesmo é o que ela viveu aqui, uma história de amor. A história da mamãe que vem assim, da Estrela do Sul e do papai que vem de Pedra Azul, o encontro assim, de terras tão bonitas. Dona Clarice, aos 97 anos, se lembra direitinho. Fiquei noiva, né? Aí, papai
Quando eu fiquei noiva, ele põe uma sobrinha minha ali perto de mim para não sair nem um beijo. Apaixonados, resolveram se casar. E esta casa foi o cenário da melhor lembrança dela. É o casamento. Desci a escada com o papai. O altar foi aqui, veio o genuflexório lá da Igreja de Lourdes e o padre da Igreja de Lourdes veio celebrar. Os 3 filhos nasceram na casa. A gente brincava muito, tinha vizinhança aqui muito boa, nós tínhamos ótimos vizinhos. E até hoje, nada aqui foi modificado. A pintura das paredes, os móveis, todos originais, até a planta feita pelo italiano Signorelli está na parede. Se está contando uma história, se tem um passado bonito, eu acho que a gente deve conservar isso. Depois do intervalo, a gente passeia pela capital e mostra casas e palacetes que lembram tempos de elegância em Belo Horizonte, do Art Deco ao modernismo. Neste sábado, no Caldeirão, nós temos a segunda semifinal do Soletrando 2009. É a reta final. Tem as emoções do quadro Cantando 7, com a participação da banda Calypso. Tem também o encontro das gatas do Caldeirão com a banda americana Jonas Brothers. E ainda Luciano Huck vai dar uma de entregador de pizza. Neste sábado, 2h30 da tarde, Caldeirão do Huck. Tia Anastácia, Maurício Tizumba, Paulinho Santos e Vanderly vão subir no mesmo palco. Chega aí. A boa é a hora que encontra. Não perca o show de comemoração dos 15 anos do Projeto Querubins. Dia 4 de junho, às 9 da noite, no Music Hall. Adquira já o seu ingresso. O palco e a pista vão ficar lotados. Vai começar a Copa das Confederações. Grandes forças do futebol de todos os continentes reunidas na África do Sul para lutar por uma nova conquista. E a partir do dia 15, vamos vibrar com a nossa seleção, a atual campeã, brigando para defender o título. Prepare a sua torcida, prepare o seu coração verde e amarelo para a Copa das Confederações. As casas que nós vamos mostrar agora marcam tempos de elegância na capital, seja pela ostentação do Art Deco ou pela simplicidade das curvas de Niemeyer. E por trás das fachadas que atraem o olhar, há muitas histórias interessantes. É impossível não notar tamanha exuberância, um fascínio na paisagem da cidade. Em Lourdes, a classe de um palacete que ocupa toda a esquina numa região nobre da capital. No bairro dos Funcionários, outro exemplo do glamour no passado de Belo Horizonte. A casa é branquinha e a entrada suntuosa. O branco também valoriza a construção na Cidade Jardim, com sacadas amplas. Aqui, a cor destaca contornos que sugerem intimidade. E repare no capricho do acabamento. O palacete, que em 2009 completou 70 anos, é todo original. Até o que parece frágil foi conservado. As pastilhas do piso, os lustres da varanda. Este é de cristal. As colunas em pó de pedra não deixam dúvida. O estilo é o famoso Art Deco. É um tipo de arquitetura que vai muito além de uma mera, né, de uma arquitetura para abrigar a pessoa, né? É tudo feito com muito carinho, muito cuidado, e o efeito plástico é realmente fabuloso. Ele ocorreu no mundo inteiro, né, a partir dos anos 30. Em Belo Horizonte,
Horizonte não foi diferente. O Art Deco enfeita vários pontos da cidade, até o centro da capital. Este palacete aqui, em plena Avenida Afonso Pena, tem formas geométricas que revelam o estilo. A varanda é arredondada. Aqui, colunas em blocos retangulares e também quadrados. E o chão tem um piso que lembra um verdadeiro tabuleiro de xadrez. O pó de pedra na fachada chega a brilhar, efeito da mica, um mineral. E lá dentro, piso em mármore de Carrara, um dos mais valorizados do mundo. Portas decoradas com cristais bisotados. É em uma casa assim, quase de cinema, que vive Dona Maria Luísa. Já tenho 34 anos que moro nessa casa. Representa um passado muito querido para mim. O palacete da família foi construído na década de 30. Uma encomenda do sogro de Dona Maria Luísa, o italiano Antônio Falsi. Cada cantinho da casa ajuda a contar essa história. O fogão elétrico americano, que ainda funciona. As paredes com pinturas em alto relevo, que nunca precisaram de retoque. E essas cortinas, que estão no mesmo lugar há décadas. É seda italiana, seda pura, e da época da casa, de acordo com o estilo da casa. O forro das cadeiras foi Dona Maria Luísa mesma quem bordou. Gobelin é um bordado típico francês, que eu acho desde o tempo de Luís XV fazia aquelas grandes tapeçarias. Nos fundos desse palacete, a família também vive bons momentos. No jardim foi construída uma grutinha para Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette. Já teve, assim, desde coroação, quando éramos pequenas, né, as netas, né? E teve casamento, batizados, vários batizados aqui, né? A família bem grande. Tudo no quintal de casa. Tudo no quintal. O casarão da Avenida do Contorno, que também é cercado de verde, marca um estilo pouco comum em Belo Horizonte. Uma outra tendência, né, que é o estilo Missões, que é uma arquitetura que se inspirou na arquitetura missioneira do sul do país também para criar uma arquitetura brasileira. Lá nos fundos tem galinha solta, horta. A gente sente como se estivesse no interior. É uma tranquilidade e eu usufruto de tudo isso aqui, o bem. Aproveito bem. Tem alface, beterraba, quiabo, cenoura, tudo que você pensar. Meu pai, que fez a casa, assim, era doido com rosa, encantado com rosa. Aí pediu em São Paulo mais de 40 espécies, plantou aqui. E aí foi só aumentando, porque a gente poda todo ano, tem o cuidado de podar direitinho. E elas são, assim, tem roseira aqui que dá o ano inteiro, sabe? Então para a gente na porta, pede, muda. O palacete da Dona Petrina é mais que uma bela casa com um quintal generoso. É um endereço por onde passaram nomes ilustres de Belo Horizonte. JK esteve aqui várias vezes. Era um grande amigo da família. Quando o pai de Dona Petrina esteve doente, trouxe pessoalmente uma carta desejando melhoras. Foi assim uma festa esse dia, né? Foi uma felicidade para o meu pai. Outra visita que ficou na memória foi a de uma cantora em uma data especial. Nos meus 15 anos, a Clara Nunes cantou aqui, né? Ela tinha ganho um programa de rádio, já estava começando a ficar famosa. E aí meu pai conseguiu que ela viesse dar um show aqui no meu aniversário. Momentos que Dona Petrina quer sempre reviver aqui dentro. O modernismo de Oscar Niemeyer foi decisivo para mudar mais uma vez a paisagem de Belo Horizonte. O conjunto arquitetônico aqui da Pampulha dos anos 40 acabou conquistando toda a cidade. E já na década seguinte, as famosas retas e curvas dos monumentos já podiam ser vistas em casas também. Muito vidro, pouco enfeite, tudo amplo. Esta casa, tombada no bairro da Serra, foi projetada por Silvio Vasconcelos, um dos mais importantes arquitetos modernistas de Belo Horizonte. Curvas e retas se revelam na fachada.
No bairro Cidade Jardim, que nasceu modernista, encontramos uma obra autêntica. Toda a fachada ela é generosamente rasgada em transparência, né? Tudo na casa tem ar modernista. A cobertura... Esse tratamento aí do volume, né, que é inspirado no telhado do Yacht Club, né, da Pampulha, né? Este cantinho da varanda. Os azulejos ali, ó, na parede lateral também, a arquitetura modernista, ela foi buscar esses componentes, né, da arquitetura nossa colonial, né? E repaginou e reutilizou isso de uma forma extremamente criativa, né, nessa arquitetura. A família mantém bem conservados todos os documentos da época da construção. A varanda suspensa e a rampa em curva ainda despertam curiosidade. Para a época, ela foi muito avançada, foi muito moderna. A rampa, ela tem essa forma e ela sustenta a varanda. E aos 90 anos, Dona Jurema está sempre lá, passeando sobre o jardim, admirando do alto o espelho d'água. À tardinha, ela descansa por aqui. É muito difícil a pessoa ter um laguinho em casa, não é? Então, por isso, esse lago chamou atenção. Todo mundo apreciou, todo mundo quis ver. Difícil também não se lembrar da alegria das crianças. Da rampa dali, a gente pulava aqui e também a gente fazia uma algazarra aqui nesse jardim. Era uma correria sem parar. Eu acho essa casa muito charmosa, uma casa diferenciada mesmo. Mamãe ama essa casa. Ela não quer sair daqui de jeito nenhum. Uma felicidade para Dona Jurema. Viver na mesma casa, histórica, ao mesmo tempo sempre moderna, por tantas décadas. Nada melhor, não precisava para mim nada melhor. Estou muito feliz dessa maneira. O que a senhora sente por essa casa? A senhora adora? Um amor. Hã? Um amor muito grande. As reportagens do programa de hoje já estão na internet. O endereço é globominas.com/Terra de Minas. Você pode rever o programa e mandar uma sugestão. E a gente se despede com as belas imagens dos casarões da capital. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro, fim de semana que vem.